convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nesta noite. Chegamos aí no final da carta aos Gálatas. Nós estamos em Gálatas agora no capítulo 6 e hoje vamos tratar do verso 11 até o final da carta. Nós que já, desde o começo do ano, começamos a trabalhar com o livro ou a carta de Gálatas e chegamos agora, portanto, ao final dessa epístola escrita pelo apóstolo Paulo, com letras garrafais, não só por conta da sua debilidade, mas para chamar a atenção dos nossos irmãos da região da Galácia, quanto da importância de permanecermos na fé em Cristo Jesus, na supremacia da obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor e não substituirmos Cristo por nenhuma prática de religiosidade, pela prática judaizante ou de qualquer mérito humano ou crença humana. Cristo é suficiente para nos salvar e permanecer nessa graça é o objetivo que Paulo apresenta aos primeiros destinatários, nossos irmãos lá da Galácia e a nós também, para que olhemos para o nosso coração se não temos depositado a nossa confiança nos nossos méritos, em práticas religiosas, em cerimoniais vazios, ou se de fato estamos firmados naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez por nós. Então, por favor, acompanhe a leitura que farei aí, dos versos de 11 a 18, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, ou é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nesse momento que vamos meditar nela, clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento e segundo a ação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos edifique, nos ilumine e nos conduza a não apenas compreender a Tua palavra, mas desejar aplicá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe a todos, a mim em especial, que o Senhor me use apesar de mim mesmo e fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome e para o nosso próprio bem. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, como disse, nós temos estudado já Gálatas, chegamos no final. O objetivo de Paulo é chamar a atenção dos irmãos da Galácia a permanecerem firmados em Cristo e não abandonarem o verdadeiro evangelho da graça, pois a salvação é mediante a graça, para um outro evangelho, um evangelho deturpado, que colocam em práticas litúrgicas, cerimoniais e de religiosidade a possível autossalvação. Toda a palavra do Senhor vai apontar para o fato de que a salvação é ação exclusiva de Deus.
na vida daqueles que ele tem separado para a sua própria glória. A Efésios, que é a próxima carta que vamos estudar, vai nos chamar a atenção para o fato de que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Também vai nos falar que somos salvos pela graça, mediante a fé. E que essa fé não vem nem de nós, é um presente de Deus para que venhamos não nos gloriar e não apontar para os nossos próprios méritos como fonte da salvação, mas tão somente naquilo que Cristo fez por nós. Portanto, nós vivemos a mesma dificuldade que os Gálatas viveram. Ainda hoje, muitas e muitas comunidades, inclusive ditas cristãs, têm colocado algumas práticas como mecanismo de salvação. Você vai encontrar comunidades que se dizem cristãs, mas que vão proibi-lo, por exemplo, de você ter uma dieta específica. Você não pode comer, por exemplo, bacon. Não pode comer carne de porco. Tudo bem? Porque se você comer carne de porco, você vai para o céu. Você tem que guardar cerimonialmente o sábado. Ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, você não pode fazer absolutamente nada. Porque se você não fizer isso, você não vai para o céu. Outros que vão dizer que você tem que fazer uma peregrinação, pelo menos uma vez na vida, até Meca. Porque se não for para Meca, você não vai para o céu. Outros vão colocar, se você não der o dízimo, as suas ofertas, você também não vai para o céu. Ou se você não participar da campanha financeira, da campanha dos 318, e participar ativamente em fidelidade à contribuição financeira da determinada comunidade, você também não vai para o céu. Tudo isso é vazio. Aqui sintetizado na prática judaica da circuncisão, que era o primeiro sinal da aliança, mas foi substituído pelo batismo, sintetizado e, portanto, nessa prática ritualística, tudo o que substitui a Cristo, Paulo vai dizer, não vale nada. O único caminho para chegarmos ao céu é através dos méritos de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É lógico que as suas boas obras serão uma consequência natural de depositar a sua confiança em Cristo. Nós agimos de modo santo, com boas obras, investimos no reino de Deus, na proclamação do Evangelho, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Agora, qual seria, portanto, o objetivo dos religiosos? Paulo vai dizer aqui, e desde o começo da carta aos Gálatas, e Paulo vai chamar esse pessoal aqui, desses religiosos, de uma maneira particular. Se você observar aí o capítulo 1, voltando aí algumas páginas, ele vai dizer que esses religiosos são perturbadores e são pervertedores do verdadeiro evangelho. Veja aí o verso 7 do capítulo 1. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja rechaçado, seja maldito, seja deixado de lado, ou seja anátema. Então, os irmãos da Galácia estavam sendo ludibriados e sendo assediados por aqueles que Paulo chama de perturbadores da fé e pervertedores do evangelho, para que abraçassem uma religião firmada em práticas litúrgicas, cerimoniais, como meio de salvação. E aí Paulo fala, se você abraçar isso, você decaiu da graça. Você desprezou a obra de Cristo. Mas então qual seria
o objetivo desses perturbadores, desses pervertedores, ou seja, daqueles religiosos? Nós sabemos que em Jesus, nós vemos que os religiosos, eles estão preocupados em serem vistos e reconhecidos pelos homens, serem honrados com os primeiros lugares e desfrutarem de benefícios terrenos. Jesus vai dizer isso. Os fariseus é que oram em pé nas praças e na sinagoga, levantam a mão para serem vistos pelos homens. Eu vos digo que eles já receberam a recompensa dele. Os fariseus e religiosos são aqueles cheios de pompa para que em determinadas reuniões se acheguem para receber a honra de serem convidados para assumir os primeiros lugares. E na verdade, durante o ministério terreno de Jesus, vários embates o Senhor Jesus teve com os religiosos, e eu coloquei aqui entre parênteses algumas expressões que o Evangelho apresenta de como que Jesus pensava a respeito dos religiosos. Eles eram hipócritas, guias de cego, sepulcros caiados. Era assim que Jesus tratava com aqueles que depositavam a confiança da salvação em práticas meramente religiosas, ritualísticas, mesmo nos dias do Antigo Testamento, porque na verdade tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para a obra que Cristo faria. Nós vemos o próprio Davi dizendo: Senhor, se o Senhor quisesse holocausto, eu daria de monte. Mas o Senhor não quer holocausto, o Senhor quer vida, o Senhor quer misericórdia, o Senhor quer um coração compungido, porque um coração contrito e compungido o Senhor não despreza. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos indícios de que a prática da vida para buscar a graça e o cuidado da salvação em Deus nunca esteve no cerimonialismo, mas na graça de Deus, externada pela fé no Messias que viria, ou no caso aqui do ministério terreno de Jesus, no próprio Cristo, e no nosso caso, crendo que ele já veio. Na defesa, portanto, do verdadeiro evangelho da graça, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo reforça que os religiosos, como já te disse, são pervertedores do evangelho de Cristo e perturbadores da liberdade que temos em Jesus. Esse tema da liberdade é tratado e nós estudamos aqui durante essa sequência. Cristo nos libertou. E nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da religiosidade, da escravidão da nossa carne, para vivermos uma vida para Ele. Como nós cantamos: se não for para te adorar, Senhor, por que eu existo? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? O objetivo de todos aqueles que o Senhor criou é justamente reconhecer que só temos valor e propósito quando estamos nele. Infelizmente, esses religiosos, eles tinham como objetivo de promoverem o desconforto, gerar conflito entre irmãos, trazer de volta a escravidão à lei e o desprezo à graça de Deus. Esse era o objetivo. Quando nós olhamos para o contexto aqui do capítulo 6, o último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, no início do capítulo 6, nós vimos a respeito das características dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus, a quem Paulo chama de espirituais. Enquanto Paulo chama os judaizantes de pervertedores, aqui ele chama os verdadeiros crentes de espirituais. Estes espirituais, ele tem uma nova vida, segundo o padrão de Cristo, como nova criatura. Eles andam, como nós estudamos semana passada, em santidade, em vigilância, em amor, humildade, em responsabilidade, em fidelidade. Eles andam em perseverança, bondade, para agradar aquele que nos libertou. Não fazemos isso para sermos libertos, mas porque já fomos libertos agora em gratidão, em amor, em louvor. Fazemos isso para a honra e glória do nosso Salvador. Esse já não é o padrão dos religiosos. A religiosidade vai impor práticas sobre a sua vida e vai ao mesmo tempo te conduzir a uma escravidão, porque se você não praticar aquilo, você está fora.
E é um negócio tão absurdo que eles mesmos não praticam o que exige dos demais. É disso que Paulo vai falar. Aqueles que circuncidam, na verdade, eles não guardam a lei. Só fazem isso para ostentar. É mais ou menos um negócio que eu vivi antes de Cristo me trazer para Ele, antes da conversão, onde dentro do romanismo eu aproveitava para satisfazer os desejos da minha carne durante o carnaval, e aí depois ficava sem comer carne de boi durante 40 dias e comia carne de peixe toda sexta-feira durante um período, como se isso já resolvesse o meu problema diante de Deus. Seria como deixar de fazer a barba, e alguns, como conheço, eu vou deixar de beber durante a quaresma, porque aí depois o resto do ano eu estou vivendo em santidade do Senhor. Isso é uma loucura, é o que Paulo está falando, isso é perversão, isso é perturbação, isso não vale nada. O que vale é ser nova criatura, foi o que ele disse. Não importa você guardar determinada liturgia ou práticas religiosas, seja a circuncisão ou qualquer outra coisa, ou mesmo não ter isso. O que de fato importa na vida de um homem é ser nova criatura. E para ser nova criatura, você tem que estar em Cristo Jesus. O padrão dos religiosos é diferente. Na conclusão, portanto, da carta do apóstolo, o apóstolo Paulo vai nos falar justamente desses objetivos, dos propósitos dos religiosos, para mostrar para você que esses propósitos são vazios. E o que importa na vida é satisfazer a vontade daquele que nos salvou. Mas vejamos, qual que é o propósito desses judaizantes, daqueles que queriam te trazer de novo para a escravidão da lei, para a escravidão do cerimonialismo judaico. O primeiro propósito deles é serem aceitos pelos homens. Veja aí o que diz o verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O objetivo deles é serem aceitos pelos homens. Dentro de um contexto ainda do início da era cristã, ser cristão significava que você ia ser perseguido. Então, para não serem perseguidos, ou seja, para ser aceito, eles abraçavam o cerimonialismo. Ainda hoje é o mesmo propósito. As pessoas olham para aqueles que assumem um compromisso com Cristo, verdadeiramente falando, e as pessoas vão ir contra essa pessoa. Não, você está muito fanático, fulano. Agora você só faz de Cristo, agora você só lê a Bíblia. Agora você só, no final de semana, você parou de ir no barzinho, agora você vai no tal do culto. O que aconteceu contigo? Para com isso, você está bitolado. Eles continuam perseguindo. E muitos, para não sofrer esse tipo de perseguição e serem aceitos pelos outros, abrem mão de Cristo. É inevitável fazermos aqui uma conexão com o ensinamento de Jesus em relação à parábola do semeador. Os 4 campos distintos que apenas um produz. Um deles cai e até brota. Só que aí vem os espinhos. Sufocam. As preocupações do mundo. O outro, antes, já tinha caído à beira do caminho. Então os pássaros vêm e comem. E outros caem entre as rochas. Aí não tem profundidade essa terra. E mesmo que eles brotem, as raízes secam e morrem. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. Muitas pessoas decidem, ao entender a verdade do Evangelho, em aceitar um compromisso com Cristo, mas os espinhos, a rocha, os pássaros acabam levando a boa palavra. E eles preferem serem aceitos pelos homens do que estarem dispostos a serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Seguir a Jesus Cristo significa, de fato, ser perseguido por conta ou por causa da cruz dele. E os judaizantes perturbavam, constrangiam os crentes de Gálatas para que se circuncidassem com o objetivo claro de se livrarem da perseguição que os judeus operavam sobre os cristãos. Seria como hoje nós ouvimos por aí: seja tolerante, aceite algumas práticas ritualísticas, não se posicione. Se você falar isso para alguém, as pessoas vão achar que você é fanático. Não fala isso em público. Você vai ser cancelado. Não diga que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, como se fosse algo absoluto. Absoluto não existem. É a mesma coisa. Aceite o tolerável, aceite aquilo que todos os caminhos levam a Deus. Aceite que cada um vai prestar conta diante de Deus, então fique à vontade, eu fico à vontade. Você no seu quadrado e eu no meu. Porque isso é mais aceitável. Agora esse negócio de dizer, não, só Jesus salva, isso é uma afronta às pessoas, é uma afronta, um confronto a liberdade que as pessoas têm de decidir se querem seguir a Deus ou não, de usar o seu livre-arbítrio. Não faça isso. Não se posicione. Porque se você ficar em cima do muro, meu amigo, ninguém vai te perseguir por causa da cruz de Cristo. Só que o problema é que o muro já é do diabo. O muro já é do outro lado. Não assumir um compromisso com Jesus já é negá-lo. Por isso que Cristo diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E o mesmo Cristo disse: eu vim trazer espada, porque haverá divisão dentro da própria casa. O pai contra o filho, o filho contra a mãe. Lembra disso? Porque os próprios inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque assumiram um compromisso de amar mais a Deus do que a si mesmo, do que o pai, a mãe, como Jesus vai falar em Lucas, porque aquele que amar o pai, mãe, irmão, irmãs, mulher, ou a sua própria vida mais do que a mim, não é ou não pode ser meu discípulo. Irmãos, a palavra do Senhor exige de nós uma posição. Ou você será aceito por Deus, ou você será aceito pelos homens. Os religiosos, eles não assumem um compromisso real com Cristo, pois assim são aceitos pelos demais homens carnais. Nós temos registros no Evangelho de alguns fariseus que até creram em Jesus, mas por causa dos homens, ficaram em silêncio. Não assumiram compromisso. E esse é o objetivo dos religiosos. Ele quer que você tenha uma vida justamente como objetivo de ser aceito pelos homens e não de ser alguém que tem um compromisso e uma consagração com o próprio Deus. Tudo para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. E aí muitos entram nessa barca, né? Para serem aceitos pelos homens, acabam aceitando práticas que deveriam ser rechaçadas por todo aquele que teme a Deus e conhece a sua palavra. Mas, para serem aceitos pelos homens, a gente pratica. Não vai dar certo. A palavra do Senhor lá em Tiago vai dizer que Deus tem ciúme de nós. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque aquele que se faz amigo do mundo, automaticamente se faz inimigo de Deus. Desça do muro, meu amigo.
Assuma um compromisso com Cristo, mesmo que isso te conduza a ser perseguido por causa da cruz dele. Porque isso prova que você realmente entendeu que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O segundo propósito que nós podemos observar no texto, apontando aqui para os propósitos objetivos dos religiosos, é que eles querem manter um estilo de vida carnal. Veja o início do verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. O objetivo deles é que cumpram determinadas práticas ritualísticas, cerimonialísticas, para poderem continuar vivendo uma vida de prática carnalidade. Posso falar de mim, enquanto ainda no romanismo, ia nas atividades cerimoniais todos os domingos. Confessava ao padre, como se o padre fosse algum mediador entre mim e Deus, para manter comunhão. Via os meus primos, meu irmão, serem batizados, e tios meus, dos quais eu conhecia a índole e o estilo de vida, serem os padrinhos. Mas por que eles faziam isso? Porque aceitar determinadas práticas religiosas permitiam que eles se mantivessem num estilo de carnalidade. Eram padrinhos, ou fizeram determinada obrigação que a própria denominação determinada. Ele veio já, crismou. Então pronto, crismou, agora você pode viver do jeito que você quiser, o resto da vida. Porque já tenho o certificado de crisma. Como se aquilo te liberasse para viver agora exclusivamente para satisfazer os seus desejos. Isso é religiosidade. Eles se deixam circuncidar para continuar praticando aquilo que eles desejam. Ou seja, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Paulo já tinha dito antes que se você resolver guardar a lei, você tem que guardar todos os preceitos dela. Porque Tiago vai dizer, se você falhou num ponto da lei, você já quebrou a lei toda. Você quer ser religioso? Não tem problema, é um caminho. Só que você não pode ter nenhuma falha. Nenhuma. Porque se você falhar num ponto da lei, você já perdeu a lei inteira. E é por isso que a religião não te leva para Deus. Não religa para Deus. Porque a religião, ela não consegue cumprir com o padrão que a lei exige de nós. Como o próprio Paulo vai dizer em Romanos, o objetivo da lei é só calar a boca de todo mundo, para todo mundo dizer, gente, não dou conta, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus, porque só Ele cumpriu. E só nos méritos dele eu vou ter salvação. Mas veja, o objetivo dos religiosos é cumprir determinadas práticas cerimoniais, litúrgicas, ritualísticas, para se esconder atrás das práticas de carnalidade. Quantas e quantas vezes eu vi dentro da minha família, primos, tios, pessoas do convívio, vivendo uma promiscuidade ou vivendo uma escravidão nos vícios, e ele dizia, mas eu rezo todo dia. E não sai da cama sem rezar. Como se isso de fato pudesse conduzi-los à salvação. Na verdade, na cabeça deles, a prática cerimonial de um ato religioso é o que lhes dá livre acesso, permissão para continuar vivendo longe de Deus. É assim que eles pensam. O objetivo dos religiosos é se esconder atrás de uma falsa religiosidade e de uma pseudo-obediência. Eles se deixam circuncidar, que era o contexto,
recebe algum tipo de marca religiosa, mas não guardam. Ou seja, nem andam de conformidade com a própria religião que professam. Eu tive certa vez a oportunidade de pegar doutrinas romanistas e apresentar aos próprios romanistas. E eles falam, não guarda isso não. Não aceito isso não. Você como romanista, se você tem como doutrina de castidade a proibição de usar qualquer método anticoncepcional como mecanismo de organização familiar. Eu falo, não, aí comigo não. Eu não aceito isso. Ah, mas você não é romanista? Sou. Então, você tem que aceitar. Não aceito. Como romanista, a prática íntima de um casal deve ser feita tão somente para procriação e nunca para satisfação do próprio casal. Você faz isso? Inclusive, Francisco de Assis vai usar o exemplo do elefante como um exemplo a ser seguido pelos católicos. Faz um coito a cada 2 anos só para procriação. Se Deus quisesse ter uma vida sexual igual ao elefante, ele teria te feito o elefante, meu amigo. Aí você fala para os romanistas, e aí, você aceita o negócio? Não aceito isso. Ou veja, eles só fazem determinadas práticas que é conveniente para eles, para que isso sirva de um mecanismo para liberá-los do questionamento social. Porque se alguém for perguntar, não, mas eu sou católico. Não, eu sou religioso. Eu sou determinada coisa. Pegam, inclusive, dentro da própria doutrina, que exalta o sacerdote como esse livre acesso ao Pai através dos sacerdotes, não mais de Cristo, e as pessoas, não, mas eu não confesso, não aceito isso. Não sai da religião, meu amigo. Se você não aceita parte das doutrinas da religião, então você é um hipócrita mesmo. Você é a característica escarrada de um religioso, que só faz aquilo que lhe convém, aquilo que você acha que é interessante. Você é um péssimo religioso. Consequentemente, você não tem nem o respeito de Paulo. Porque é o que ele diz, são hipócritas. O próprio Cristo diz, guia de cego, sepulcro caiado. Por fora, beleza. Por dentro, uma podridão só. Cuidado, irmãos. Para eles, o manter um estilo de vida carnal significa, e Paulo vai dizer, eles não experimentaram ser nova criatura. Ser circuncidado ou não ser circuncidado não vale nada. O que vale é ter nascido de novo. É ter passado por uma experiência de novo nascimento promovida pela vontade de Deus, onde você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e se prostra aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador, e declara, Senhor, eu quero viver para Ti. Isso é vida. Essa é ser nova criatura. O verso 14 e 15 vai nos dizer isso. Olha aí. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Só que o religioso, ele se gloria nele mesmo, né? Fui de joelhos até a Aparecida do Norte. Como se isso fosse suficiente para atingir a santidade que Deus exige de todo aquele que o teme. Isso não é nada. O que importa, meu irmão, é ser nova criatura. O que adianta você ter feito essa peregrinação plantando bananeira, se não há mudança de vida, se não há comunhão verdadeira com aquele que te salvou?
Eles continuam nas velhas práticas, segundo o velho homem, que permanece escravo aos pecados e aos desejos, às concupiscências carnais. Fazem determinados ritos, vão em determinados momentos, e isso não apenas dentro do romanismo, dentro da igreja protestante. Tem gente que só vem na igreja na cantata de Páscoa, na cantata de Natal, e pensam que são servos de Cristo. Mas fazem isso para não serem excluídos da igreja. Porque para você ser excluído da igreja, você tem que ficar 2 anos sem aparecer. Então você vem na Páscoa, vem no Natal, você vai mantendo aí a sua membresia. Só que o fato de ser membro da igreja não significa que você é cidadão do céu. Isso é preciso ser dito. Porque religiosidade não leva ninguém para o céu. Mas ser nova criatura em Cristo, sim. O terceiro objetivo dos religiosos, irmãos, é ostentarem seguidores próprios. Final do verso 13 vai dizer assim: antes, ou seja, esses religiosos, antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua ou na vossa carne. Ele quer contar com os seguidores para dizer, eu converti o fulano para mim. E sendo que no padrão cristão, a ideia é fazer discípulos de quem? De Cristo. Ide por todo mundo e fazei discípulos meus de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas de Jerusalém até o confim. É ser testemunha de Cristo. Só que o religioso, ele quer seguidores. Ele quer que os discípulos sejam deles. Por isso tem tanto guru religioso por aí. E ainda mais em dias de rede social e de seguidores mesmo nas redes sociais, né? Os caras ficam doidos atrás de curtidas e seguidores. Porque eles não querem conduzir as pessoas para Cristo, mas para serem obedientes a elas, para estarem escravizadas ao estilo de vida delas. Para eles ostentarem seguidores próprios. Não estão preocupados em fazer discípulos de Cristo, mas sim em ter os seus próprios seguidores. Lembra lá da carta aos Coríntios? Havia uma turminha lá que falava, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Cefas. E aí Paulo vem e rebenta com essa história, fala, mas quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Somos servos, cooperadores de Deus, lavoura de Deus. Se você está seguindo a homens, isso é carnalidade. Isso mostra infantilidade espiritual. Criancice. Nós não seguimos homem, nós seguimos a Cristo. Mas no religioso, o importante é ter seus próprios seguidores. Os religiosos estão preocupados com a competição e não com a cooperação. Eles são deuses de si mesmos. Procuram agradar os homens e se gloriam quando, entre aspas, convertem alguém para o estilo de vida deles. Isso talvez fique mais explicitado, né, dentro do romanismo. Você tem lá várias companhias. Você tem os beneditinos, você tem os franciscanos, você tem os agustinianos, você tem as claretianas do pé descalço, são seguidores de homens. Porque religiosos procuram seguidores. E na igreja a mesma coisa. Você tem várias igrejas evangélicas que seguem homens. A tal ponto que às vezes explodem escândalos de liderança evangélica, mas mesmo assim tem gente que fala, não, mas esse homem é de Deus.
Me lembro quando, na década de 90, uma das igrejas que mais tinha sucesso na época, com os apóstolos e as bispas da vida, e aí se envolveram num escândalo de desvio de dinheiro, de dólar para os Estados Unidos e tal, e tinha gente, não, mas nós vamos defender esse homem, porque esse homem é de Deus. Se ele roubou não tem problema, mas ele é homem de Deus. Isso é seguir ídolos religiosos, não é ser seguidor de Cristo. Eles buscam a vanglória e não a glória da obra de Cristo, da cruz de Cristo. Porque são religiosos. Desse modo, irmãos, o apóstolo Paulo faz um contraponto em relação à sua própria vida. É como se, no capítulo 6, ele dizia, olha, eles estão preocupados em serem aceitos pelos homens, mas eu me glorio na cruz de Cristo. Eles estão preocupados em não serem perseguidos. Ninguém me moleste, porque eu já recebi muita marca por seguir a Cristo. Eu não estou preocupado, como ele vai dizer lá em Coríntios, né? Quantas chibatadas eu já levei, quantos naufrágios eu já passei, quantos apedrejamentos eu vivi por causa do nome de Cristo. Enquanto eles se preocupam em se preservar, Paulo se preocupava em se gastar para aquele que o salvou. Concluindo, a postura dos religiosos é diferente da postura daqueles que são novas criaturas. Não é assim, portanto, para aquele que nasceu de novo e vive como nova criatura. Este que nasceu de novo, ele quer glorificar a Jesus e a sua obra, como parte do verdadeiro Israel de Deus, como Paulo assim chama no verso 16. E todos quanto andarem de conformidade com essa regra, ou seja, ser nova criatura, paz e misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, porque é um povo só. Quem entendeu o que significa ser discípulo de Cristo e sabe que isso é diferente de ser religioso, ele quer glorificar aquele que o salvou. Ele se gloria, não em si mesmo, mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros crentes sabem que o mundo está crucificado para eles. E eles estão crucificados para o mundo. Não tem o porquê de eu ficar com um pé lá e um pé cá. Eu sei o lado que está. Eu não estou em cima do muro e nem do lado de lá. Eu sei a quem eu sirvo. Veja o que Paulo vai dizer em relação ao mundo no verso 14. Mas longe de mim, ou longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir. Se a obra de Jesus Cristo, o amor de Cristo por sua vida, em ter morrido na cruz do Calvário, naquele sofrimento horrendo, não for suficiente para você passar vontade, então você não merece Cristo. Se a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, morrendo e pagando um alto preço pelos seus pecados, não for suficiente para você dizer não aos seus próprios vícios, para você simplesmente rejeitar um estilo de vida que não glorifica a Deus, falar não para a sua própria carne ou crucificar-se para o mundo, então realmente você não merece nada da graça desse Deus. É melhor você continuar como religioso mesmo, se enganando e sendo enganado, como o apóstolo Pedro vai falar, achando que está indo para um lugar e quando chegar lá vai observar que você foi para uma direção completamente diferente. Paulo diz, eu crucifiquei o mundo para mim.
porque Cristo morreu na cruz por minha vida. Os meus desejos, as minhas vontades já não valem mais nada, porque Cristo morreu por mim. Eu me glorio na cruz dele, na cruz de Cristo, e não em satisfazer os meus desejos, não ter o reconhecimento dos homens, ou receber algum benefício, mas de estar firmado como nova criatura em Cristo. O mundo morreu para mim e eu morri para ele. Pois afinal de contas, como o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, o mundo nos odeia. E nos persegue justamente porque não pertencemos a ele. Porque se nós pertencêssemos a ele, ele nos abraçaria. E se o mundo tem te abraçado, irmãos, é porque talvez você não tenha assumido um compromisso verdadeiro com Cristo. Logo, serão perseguidos por causa da cruz de Cristo, por serem nova criatura, por andar em conformidade com Cristo e sob a sua graça, levando consigo as marcas de Jesus, como Paulo. No caso de Paulo, marcas, inclusive físicas. No nosso caso, não necessariamente, mas as marcas no sentido do ensino de Cristo. Deixando as marcas de Cristo por onde quer que nós passemos. Nada pode substituir a supremacia da obra libertadora de Jesus Cristo na vida do crente. Nem a religiosidade. Nós somos chamados na graça de Cristo, transformados, libertos pela verdade do Evangelho, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, revestidos de Cristo pelo batismo, adotados como parte da família de Deus, onde temos a promessa da herança eterna. Tudo isso Paulo falou durante a carta de Gálatas, para que vivamos como nova criatura para a glória de Deus. Hoje nós falamos sobre o propósito dos religiosos. E os propósitos dos religiosos não é glorificar a cruz de Cristo. E a pergunta final que eu tenho para você é: qual que é o seu propósito? Ter seguidores, ser reconhecido pelos homens, ou não ser perseguido, ser acolhido, não assumir um compromisso com a verdade, de proclamar as virtudes, não viver como nova. Qual que é o seu propósito? Como cantamos, se não for para te adorar, Senhor, por que eu estou aqui? Se não for para te servir, Senhor, por que eu estou aqui? Essa é uma pergunta que todos nós, irmãos, temos que responder. Se queremos, de fato, estarmos em paz com Deus. Você vive para quê? Para satisfazer as suas vontades, seus desejos? Para suprir as concupiscências da sua carne? E aí, de vez em quando, você lê um capítulo da Bíblia só para tentar diminuir o peso aí da consciência? Ou participa de alguma atividade religiosa? Ou de uma prática litúrgica? Só para deixar mais ou menos indicado para as pessoas que você também não é tão mal assim? Não tem jeito. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você assume um compromisso com o seu Senhor e seu Salvador, sendo nova criatura, confessando, recebendo o batismo, se for o caso, se você ainda não recebeu, mas confessando publicamente, como senhores, somos seu Senhor e seu Salvador, ô meu amigo, você está simplesmente passando por esse mundo e o destino não vai ser nada bom. O desejo do meu coração é que o propósito da sua vida seja semelhante ao propósito de Paulo e não semelhante ao propósito dos pervertedores e perturbadores da verdadeira graça de Cristo, que são aqueles que vivem puramente na religiosidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém?